Shalom, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos tido pessoas que eu não conheço, que eu não sei se pertence ao meu ministério. Eu detectei o nome de uma pessoa, de um irmão, com certeza deve ser um irmão em Cristo Jesus, que já está conosco, e eu não sei ainda quem é a pessoa, mas quando você chegar pela primeira vez, estiver aqui na live, se edifique assim: sou seu discípulo, sou da congregação tal, porque ontem eu vi alguém que eu não conheço ainda. Mas louvo ao Senhor por vocês que estão aqui já, a Hilda já está aqui, a Anitta. Não, Jailson, por exemplo. Qual é a sua congregação, Jailson? É bom saber. Eu não conheço, não sei. Bem, vamos agradecer a Deus por cada um de vocês que já estão aqui conosco. Com certeza, o único propósito é conhecer mais a Deus. Cada vez que nós estudamos a palavra, nós conhecemos mais ao Senhor. Obrigada, meu Deus, por cada pessoa que está interessada em te conhecer mais. Eu te louvo, Pai, porque nós descobrimos a maneira como podemos te conhecer mais, que é meditando na tua palavra de dia e de noite. Então, que mais uma vez possamos aqui com muita alegria, com o teu livro santo, que é a tua palavra, que é a Bíblia, entendermos tudo aquilo que o Senhor quer falar, está falando na tua palavra, para que nós possamos apresentar Jesus às pessoas da maneira que Ele é. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos deu esse dia maravilhoso, e eu sei que o Senhor vai continuar trabalhando na noite, com os teus anjos, nos guardando, nos protegendo, nos dando uma noite em paz. Te agradeço por tudo que tens feito com as nossas famílias. Que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando de todo mal, para que teu nome seja glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Queridos, vocês que estavam comigo, quem estava comigo no Facebook, hoje, meio-dia, sabe que nós estivemos adiantando os capítulos 6, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Êxodo, pelo fato de ser a parte da resistência de Faraó e a insistência de Deus para que Faraó tivesse manifestando o que estava no coração dele, que era muita coisa ruim, muita maldade, muita perversidade. Quanto mais Deus levava Moisés para estar falando com Faraó para libertar o seu povo, mais ele se apresentava perverso, maldoso, perigoso. Então, era revelando. O Senhor sempre usa maneiras de revelar quem somos nós. E geralmente é assim, quando ele vem a nós e nos coloca na prova. Era uma prova para Faraó, ele desistir dos trabalhos do povo hebreu. Estava dando muito lucro para ele. O Egito sempre foi uma potência, sempre teve muita fartura, muita prosperidade. E agora Faraó estava com mais ousadia, porque tinha um povo escravizado, mas esse povo é o povo de Deus. Estava ali por um tempo, porque Deus também estava tratando os seus filhos, mas não era para que ele ficasse. Deus permite inimigos na nossa vida, mas depois aquele que se tornou inimigo nosso, paga o preço por ter sido usado para isso. Porque Deus, ele não é mau. Então ele vê aquilo que é mau e permite. E era o caso do Faraó. Estava sendo permitido ele escravizar o povo, mas chegou o tempo em que Deus agora queria que ele saísse, que o povo dele saísse. E aí nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7, nós vemos só dessa parte de Moisés estar levando o recado de Deus para Faraó. E ele resistindo, perseguindo o povo de Deus, aumentando o sofrimento.
Cada vez que Moisés chegava até ele exigia do povo mais serviço, mais produção. Aí eu fiquei nesses 3 capítulos, que é somente essa parte aí. Nós fizemos o resumo. E eu também disse para o pessoal que podia me procurar se houvesse alguma dúvida, que eu fico contando sempre com o teólogo do Espírito Santo para me ajudar e passar para vocês aquilo que ele realmente está falando. Tenho essa confiança. Eu sei que melhor 2 do que 1. Se você vem, nós ali conversamos com o Espírito de Deus, falando para ele que temos necessidade de conhecer mais o Senhor e ele vai nos ajudar a estarmos sabendo tudo quanto Deus está querendo nos falar. E aí, por conta disso, está muito bem adiantado o nosso trabalho, não é? Porque aí eu peguei capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, meio-dia no Facebook, e agora nós já vamos também dar uma passadinha rápida nos capítulos 7, capítulo 8 e capítulo 9, porque são as pragas. Aqui no capítulo 7, a partir do versículo 19 até o versículo 25, nós vemos que começam as pragas. Agora ficou mais sério para Faraó. O Senhor começou a estreitar. Agora ele está vendo os rios, as águas todas transformadas em sangue. Ficou difícil. Cada praga dessa que você vai presenciar em cada capítulo é punindo os deuses, é julgando ali. Porque o Egito, como eu já disse para vocês, eram tantos deuses. E aquilo tudo, aqueles deuses todos, durante 400 anos o povo de Deus esteve ali aprendendo deles sobre esses deuses. E ali Deus estava julgando, estava detonando toda aquela confiança que o povo de Deus tinha naqueles deuses. Ali acabou, tinha que acabar, porque eles estão sendo punidos. Cadê os deuses do Egito agora? Então o povo de Deus estava vendo isso. E o Egito também estava vendo isso. Cadê os deuses dele? Que não resolveu a situação das águas transformadas em sangue. Aí eles já tinham que perceber que poderoso mesmo é o nosso Deus, aquele que é o Criador dos céus e da terra. E aí você vê a praga das águas transformada em sangue, no capítulo 7, no versículo 19 a 25. Depois, no capítulo 8, já começa com a praga das rãs. Imagine, os egípcios eram muito limpos. Eu não sei agora, né? Estive lá no Egito, não achei muito bonito, não. Não achei muita limpeza, não. Mas, nesse tempo, eles eram muito limpos. E ali, para eles, aquelas rãs era uma humilhação muito grande. E cadê os deuses dele? Que não pôde fazer nada. Então, cada praga tinha um objetivo de fazer o povo de Deus, que tinha sido inculcado com aqueles deuses, saber que os deuses que eles tinham não era nada, que o poderoso é o Deus de Israel. E também para que eles, os egípcios, fossem humilhados. Ali era para ser humilhado mesmo. Cadê seus deuses? Que não terminou a praga das águas que tornaram em sangue. Que não terminou essa praga das rãs. Do jeito que eles tinham nojo, que eles eram tão limpos, aquilo ali foi muito humilhante para eles. E eles não puderam fazer nada. Quando chega capítulo 8, a partir do versículo 16... já entra a praga dos piolhos. Outra coisa terrível. Os sacerdotes rasparam a cabeça. Que humilhação. Os sacerdotes deles, dos deuses deles, cheios de piolhos. E eles rasparam a cabeça, foram humilhados de todo jeito. E cadê os deuses do Egito, que não pôde fazer nada? Cadê os sacerdotes, cheio de deuses, como eles viviam? Então tudo isso era um julgamento que estava caindo sobre eles, por causa da resistência de não querer soltar, libertar o povo hebreu. Chega no versículo 20 desse capítulo 8, a outra praga que entra, que é a praga das moscas. Você sabe quanto tipo de germes tem uma pata de uma mosca? Até poucos dias eu estava sabendo o número, mas eu sei que é muito grande o número de germes. Então, era muita nojeira e eles não puderam fazer nada. Aí, o povo de Deus, os hebreus, que estavam contaminados com aquelas crenças, com aqueles
deuses, a essa altura, estão assim, perplexos em ver que eles não puderam fazer nada. Então Deus estava matando 2 coelhos de uma cacetada só, mostrando para os egípcios que tudo aquilo que eles criam, que eles inculcaram os hebreus, não valia de nada, nem Pitá, nem Amon-Ra, nem Marduk, nem Ré, nem Num, nada disso. Não pode fazer nada. Aquela divindade toda, aqueles deuses todos, nada. Então, isso foi muito importante, marcou a vida deles e a vida dos hebreus, que estavam sendo enganados por eles através dessa crença em tantos deuses, e que nessa hora nenhum deles apareceram para estar tentando vencer o Todo-Poderoso. Eles sabiam que não eram nada mesmo, nem são. Aí nós vemos no capítulo 9 outra praga. Ainda no capítulo 9 agora. A praga das pestes nos animais. Foi estreitando mais. Agora mexeu com a prosperidade deles. Os animais foram atacados. E aí, mais uma vez, o Senhor está julgando, o Senhor está mostrando o seu poder diante do faraó e diante do seu povo, que também estava lá bem iludidos, né? Você vê que Moisés vai lutar por eles, e eles foram contra Moisés porque acharam que as aflições estavam realmente estava, mas a essa altura, depois de 400 anos, já estava quase 400 anos, não era mais para eles estarem questionando, por mais que viesse aflição, agora era tudo ou nada, era para estar junto com Moisés, fizesse o que fizesse. Então, nessa hora, abalou a estrutura dos dois, tanto do Egito como dos hebreus. Praga das úlceras, é no versículo 8 desse capítulo 9. Nesse mesmo capítulo 9 tem a praga da saraiva, também terrível. Não teve nada que eles pudessem fazer. E Deus sempre insistindo na saída do seu povo, não deixou. Aí vieram as pragas, que vocês sabem, vocês têm muito bem essa história na memória de vocês. Nós só estamos dando uma repassada, e se vocês, ao ler minuciosamente, encontrar alguma coisa que não entendeu, eu sei que o Espírito Santo vai nos ajudar a entender. Então, estou disponível para nós lermos juntos, porque sempre não tem nada escrito na Bíblia que não seja para nosso aprendizado e que não seja para nós conhecermos mais ao Senhor. Qualquer detalhe que você encontrar nesses capítulos aqui, que eu não estou lendo, só estou passando, aí nós podemos conversar, você com a sua máscara, com a minha, lá no gabinete. Mas não fique com nenhuma dúvida, porque nós temos um professor chamado Espírito Santo e temos pessoas que já estão mais adiantadas nos ensinos dele. Tem pessoas que já estão mais adiantadas, que foram mais rápidas do que nós, já estão tendo mais conhecimento do que Deus está mostrando na sua palavra. E aí nós podemos receber ajuda também dessas pessoas, desde quando nós saibamos quais são as pessoas. De primeira são seus líderes que você vê, seus apóstolos, seus bispos, para fazer o comentário daquilo que você não entendeu. Mas se você quiser mais alguém, tem que nós sabermos, porque tem muito veneno na panela aí fora. E você pode deparar justamente com uma panela que tenha veneno. E você, em vez de tomar conhecimento de Deus, tome conhecimento de heresias. Então temos que ter cuidado. Chegamos no capítulo 9, tem as pragas a praga da saraiva. Depois vem, no capítulo 10, a praga dos gafanhotos, terrível também. Não teve nada que eles não ficassem assustados. Todas as pragas foram aterrorizantes, foram terríveis. Mas eles precisavam de passar por isso. Temos ainda no capítulo 10, já falei, a praga dos gafanhotos. Agora a praga das trevas. Já imaginou a escuridão? Terrível, é apavorante, né? Você vê, não tem mais nenhuma iluminação de nada num quarto, você já passa
cambaleando, procurando ver como é que anda. Agora imagine você ver toda a terra ali nas trevas, o Egito inteiro nas trevas. Terrível também, mas mesmo assim eles estavam resistentes. O faraó continuava resistente. Agora chegamos aqui no capítulo 11, nós vamos nos deter. Capítulo 11, Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E vocês sabem muito bem que essa é a parte onde nós damos uma virada na história, não é? É uma virada na nossa história. Porque quando sai daqui do capítulo 11, quando Deus promete que vai matar, diz que vai matar os primogênitos, aí mexeu realmente de uma maneira mais terrível, porque perder um filho não é programação para a vida de um pai. Agora, principalmente um primogênito. Que naquela época, então, primogênito era mais de... Todo o tempo o primogênito é especial. Então, foi terrível essa. Foi mais do que todas as outras pragas. E agora, nessa aí, é onde nós podemos ficar marcados. Já somos marcados por essa, porque aqui no capítulo 12, nós já vemos o Senhor instituindo a primeira Páscoa. Com a morte dos primogênitos, aí vem uma nova história para nós. Vou fazer a leitura aqui do capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Se a família for pequena, juntavam-se 2 famílias para um cordeiro, conforme o número das suas almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e as guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Quero destacar aqui esse versículo 8 do capítulo 12, que naquela noite comerão carne assada. Aqui o Senhor não se contradiz. Ele falou lá em Gênesis 9, que a carne era para comer sem o sangue. E aqui ele diz assada, porque o sangue saía, não ficava na carne. Então, a gente tem sempre a Bíblia se explicando. Lá em Gênesis 9, capítulo 4, o Senhor diz: carne com sangue, não. Aqui ele está confirmando, dizendo ao seu povo a maneira como eles iam comer o cabrito, e diz que a carne é assada. Isso é para valorizar a vida. Simboliza isso. Hoje ninguém tem que estar discutindo isso. Não é mais para estar discutindo, virar isso uma seita, uma religião. Mas nós devemos saber que isso, quando Deus falou para Noé, foi por conta do valor da vida, que eles precisavam valorizar a vida, o sangue é a vida. Bem, já vimos como é interligado, a Bíblia se responde, a Bíblia se explica, não tem nada de versículos isolados, tudo está interligado. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água.
senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, comereis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela porta do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que eu estiver. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos ficar até aqui, nós estamos no capítulo 12 de Êxodo, até o versículo 13. Queridos, esse foi o versículo da minha conversão. Quando eu, com 7 anos, ouvi o meu vizinho, que tinha a idade de ser o meu avô, falando para minha mãe, na porta da nossa casa, em relação ao que minha mãe fazia na ignorância, pensando que era da parte de Deus. A minha mãe fazia esse ritual, que está aqui, em um determinado lugar, com um determinado nome, aquele ambiente, e era esse ritual aqui. Vocês já viram que da Bíblia pode alguém tirar heresias, seitas? Há uma seita que é baseada nesse texto aqui. Por isso nós estamos aqui conhecendo o Senhor. Cada vez que nós lemos a palavra, nós estamos conhecendo, como diz o profeta Oséias, no capítulo 3, versículo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, se a pessoa, ao estar lendo a Bíblia, não estiver ligado em toda a palavra, que a palavra se explica, esse assunto aqui, tudo aqui está interligado com o livro de Gênesis, vai lá para Apocalipse, vai qualquer livro da Bíblia, você tem sempre uma ligação. Mas alguém leu isso aqui e surgiu disso uma seita. Leu simplesmente esse texto, não conversou com o Espírito Santo, não procurou saber dele tudo, a revelação disso aqui. Não procurou alguém que o Espírito Santo já tivesse avançado, que já tivesse conseguido mais de entendimento através do Espírito, para poder explicar. E simplesmente montou a seita. E minha mãe estava lá. A minha mãe me levava para esse ambiente, onde tinha isso aqui que vocês acabaram de ler. Desse jeito, como está aqui. E, no entanto, não era Deus. Porque se a gente conhece o Senhor, a gente lê um texto desse, a gente vai procurar dizer, papai, como é isso aqui? Me explica aqui. Aqui ele vai te dizer que isso aqui só era até Jesus Cristo chegar na terra. Ele vai te mostrar, no passo a passo das leituras bíblicas, que esse ritual seria até a chegada de Jesus. Até ele chegar naquela cruz, até ele dar sua vida por nós, e aí isso já simbolizava o cordeiro que haveria de vir, e naquele grande dia que ele chegou na cruz, que tomou os meus pecados e os seus sobre ele, acabou esse ritual. Não existe mais. Até ali, os discípulos do Senhor Jesus faziam tudo isso. Eles prosseguiram, todos aqueles que estavam confiando em Deus, seguindo o que o pai Abraão, o que o pai Jacó, o que o pai Isaac, que vieram dessa descendência, que faz parte desse povo especial de Deus, fazia isso até o Senhor Jesus chegar na cruz. Depois que o Senhor Jesus passou pela cruz, acabou isso.
Mas quando a pessoa lê a Bíblia, um pedacinho, e entende de fazer aquele pedacinho que leu, o seu próprio entendimento, sem procurar ver a Bíblia inteira, porque a Bíblia inteira vai ter resposta para cada assunto que você lê no primeiro livro, no segundo, está tudo interligado. Mas alguém fez isso. E aí montou uma seita. E nessa seita minha mãe estava. E aí eu estava lá, vendo tudo isso. Morte do cordeiro, essas comidas, essas coisas todas. As vestimentas do sacerdote, eles vestiram aquelas roupas lindas, tudo maravilhoso. Um ritual do jeito que está aqui. Agora veja como é importante a gente conversar com Deus, ouvi-lo aqui na palavra e procurar saber dele tudo direitinho. Se essa pessoa que montou essa seita em cima da terra tivesse procurado saber, tenho certeza que Papai do Céu ia confirmar para ele, olha, vou lhe mostrar o texto tal, aí ia prosseguindo, ia chegar em todos os livros da Bíblia mostrando aqui, olha, está continuando esse ritual. Aí depois ele dizer, agora olha aqui, o meu filho já na nova aliança, entregando a sua vida por todos, o Cordeiro de Deus que de uma vez por todos tirou o pecado do mundo, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Está o Senhor dizendo que ele... o Senhor usando João Batista para dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se essa pessoa que inventou essa seita, que gerou essa seita, tivesse lido a Bíblia toda, conversando com o papai, com paciência, cada dia 2, 3 capítulos, indo conversando com o Espírito Santo, ia chegar lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, e encontrar João dizendo, esse é o Cordeiro de Deus, João 1, 29, que tira o pecado do mundo. Aí, com certeza, se fosse assim, entendendo, porque diálogo é você na Bíblia com o Papai do Céu, é um diálogo, ele falando e você falando, papai é assim, como é assim, eu estou entendendo assim, é desse jeito papai, tem uma coisa aqui que eu preciso saber, eu não estou entendendo, é desse jeito, é conversando, Deus conversando com você, a Bíblia. Não é de qualquer jeito, você lê um texto da Bíblia e ali você inventar uma coisa lá e chamar o povo e começar a reunir um povo e fazer o que bem entende. Se a pessoa que colocou essa seita no mundo tivesse lido a Bíblia sistematicamente, ia chegar lá em João, capítulo 1, versículo 29, e ia entender que aí Jesus já veio e que acabou. Depois que ele passou pela cruz, acabou. Chega lá no livro de Hebreus, a gente vai ver a mesma coisa, o Senhor falando que ele, de uma vez por todas, nunca mais precisa se matar cordeiro. Ele veio, de uma vez por todas, deu a sua vida por nós. É um sacrifício que já foi feito, que não precisa mais ninguém fazer nada. Não precisa mais se matar bichinho, se vestir com roupas especiais, sentar junto com famílias e ali fazer aquele ritual. Não precisa mais. Jesus já veio. Já derramou seu sangue por mim e por você. Então, queridos, estamos conhecendo mais o Senhor? É desse jeito, conhecendo o Senhor. Eu passei, aos meus 7 anos, a conhecer o Senhor, sabendo que Ele é o Cordeiro de Deus. Aquele homem que tinha idade de ser meu avô, que foi falar a minha mãe de Jesus. Deus, na sua infinita bondade, me fez estar presente com a minha mãe ali e ouvi tudo isso. E com 7 anos eu entendi que aquilo que minha mãe fazia, aquele lugar que minha mãe ia, com esse ritual aqui, não tinha validade. Deus não aceitava aquele sacrifício. Quem recebia aquele sacrifício era Satanás, porque Deus não ia trocar o filho dele, que já tinha vindo, por um bichinho, não ia. Enquanto Jesus não tinha vindo, tudo bem. Tinha que morrer um bichinho, tinha que estar ali fazendo sacrifício. Deus determinou aqui em Êxodo 2, era lembrando a libertação do povo lá do Egito. Cada vez que fizesse isso, todo ano deveria fazer para lembrar que um dia o Senhor tirou com mão poderosa o seu povo lá do Egito. Mas passou. Agora o Senhor mandou o seu filho com mão poderosa. Ele foi para uma cruz e ali ele derramou o seu sangue por mim e por você. Então, glórias a Deus.
Aleluia. Nenhum bichinho mais precisa morrer por causa de nós. E eu tenho contado isso para minhas crianças lá nesse bairro que eu estou. Minhas crianças não, as crianças do Senhor Jesus. Lá nesse bairro, nós ficamos encaminhando as crianças para entender esse texto desde o mês de janeiro. Deus é exagerado, né? A Páscoa que se faz hoje é com um bichinho aí, né? Que é bichinho até imundo. Só tem beleza, mas é imundo. Na Bíblia está registrado como imundo. E aí fazem a Páscoa com esse bichinho, com a figura desse bichinho. Aí eu passo de janeiro até abril para colocar na cabeça das crianças que quem é o Cordeiro de Deus, quem representa a Páscoa é o Cordeiro, porque Jesus Cristo é simbolizado pelo Cordeiro. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse bairro que eu estou com essas crianças, elas chegou o período de fazer já em cima dos dias da Páscoa, foi quando nós fomos tomados de surpresa com essa ordem de ficarmos em casa. Mas, graças a Deus, desde janeiro eu já estava trabalhando com elas, a minha equipe, a equipe que está trabalhando comigo lá nesse bairro, já estavam comigo trabalhando nesse sentido, de inculcar na cabeça das crianças que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, quando chegou mês de março, nós fomos interrompidos bruscamente, fomos obrigados a ficar em casa, glórias a Deus por isso, em tudo dai graças. Aí as crianças não podiam mais nos ver, ficamos interditados, mas graças a Deus, eles já estavam sabendo que a Páscoa é Jesus, que Ele é o Cordeiro de Deus. E graças a Deus tivemos a possibilidade de interromper ao nosso silêncio, nosso período de ausência, indo no dia onde festejam a Páscoa, nós fomos lá, levamos as lembranças com o Cordeiro de Deus, tudo referente ao Cordeiro de Deus, porque eu nunca vou me esquecer o que Jesus fez na minha vida com esse texto. Assim como com 7 anos consegui receber ao Senhor, entender essa mensagem, as crianças dos bairros onde eu passar também vão entender. Já é o segundo bairro que eu entro para fazer uma mudança na cabeça das crianças, no nome de Jesus, e fazê-las crescer, conhecendo a Deus, como Deus me deu o direito de crescer, conhecendo a Ele. E hoje estou aqui com vocês no propósito de continuar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o nosso propósito. E com certeza Deus tem muito mais para se revelar a nós. Muito mais. Vamos prosseguir. Então amanhã, se Deus permitir, se vocês estiverem querendo, nós vamos fazer isso. Vamos ver o teste. Amanhã não será mais no horário das 5 horas. Amanhã estaremos aqui no Instagram no horário das 6 horas. Para alguns melhora, para outros piora. Eu não sei, mas vamos tentar. Amanhã, em vez das 5 da manhã, às 6 horas da manhã, você avise para as outras pessoas. Teve muita gente que depois que eu comecei a fazer na hora das 5, desistiram. Vamos ver se essas pessoas voltam. Mas eu estou fazendo isso porque meu esposo fica melhor para ele. Ele me ajuda pela manhã para cuidar do nosso filho especial. E aí fica mais puxado para ele. Quando eu faço o programa no horário das 5, ele tem que estar junto comigo nesse horário das 5, bem antes das 5, 4 horas da manhã, já estamos na luta para cuidar do nosso filho especial. Então, por um pedido dele, eu voltarei ao horário das 6, em nome de Jesus. E posso contar com vocês e com as outras pessoas que desistiram quando eu passei para o horário das 5. Conto com vocês e com a ajuda do Espírito Santo, teremos um número maior de pessoas às 6 horas da manhã no Instagram, com a nossa live. E não se esqueça que os vídeos também estão no YouTube. Só me resta dizer que eu amo vocês. E Papai do Céu ama muito mais. E eu quero dizer para vocês que eu quero soltar aquele beijo no coração. Deus abençoe a todos.